acho que falta comunicação assertiva, aquela de você saber o que você vai dizer. Você quer que seu filho corra, não é isso. Só que tenha cuidado para você não cair. É só isso. E eu acho que falta um pouco de estudo também, porque veja, a gente reproduziu o que fizeram com a gente, é temerário no mínimo. Porque olha o tanto de gente na terapia, e eu pelo menos faço terapia, não estou dizendo que é necessariamente, sabe? Mas assim, o que a gente recebeu com os castigos, com as punições, a gente nunca vai diminuir o amor que eu tenho pela minha mãe, por exemplo, ou que eu tenho pelo meu pai. O castigo e a punição, ele não diminui o amor que a gente tem pelos nossos pais, ele diminui o amor que a gente tem por a gente mesmo. Meu senso de capacidade fica lá embaixo. Meu senso de merecimento fica lá embaixo. Tudo isso são crenças que vieram do medo da educação que eu recebi. Então, assim, eu conheço o trabalho dele, do Isamitiba. Isamitiba, obrigada. Isso. E ele é bem da linha tradicional. De forma alguma eu estou criticando aqui. Eu acho que o pai e a mãe tem que escolher uma vertente que faça sentido. Para mim, não fazia sentido colocar meu filho no canto do pensamento, de bater, de chantagear, de recompensar. Para mim, isso doía. Eu não via lógica em dar R$10 se ele tirasse nota boa, sendo que ele só estuda. Entende? Eu não vejo lógica no elogio. Para mim, não funciona isso. Então, assim, eu já atendi pais que falaram assim, olha, eu acho muito legal o seu trabalho e tal, mas eu vou embora, tá? Porque eu quero realmente poder dar uma palmada no meu filho. Eu falei assim, tá tudo bem, tranquilo. Aqui não é o seu lugar. Nossa. Porque eu não vou recomendar isso. Eu quero fazer o cantinho lá do pensamento. Eu falei, tranquilo, você pode fazer o que você quiser. Mas não é aqui comigo. Tá tudo certo, a gente encerra o atendimento por aqui. Então, assim, é o que faz sentido, né? Eu discordo um pouco dessa metodologia tradicional que a gente chama, por causa disso, porque é muito... Não tem regra, né? Botou no cantinho do pensamento, funciona. Vai funcionar até certo ponto, porque a educação positiva, ela funciona a longo prazo. Por quê? Porque eu quero os meus filhos... eu quero educar os meus filhos com a capacidade deles terem de autonomia, de independência. Eu quero que eles saibam resolver problema. A minha filha, outro dia, eu até mostrei nos stories, a Elisa, ela estava com um problema, ela estava com uma prova e ela não estava conseguindo decorar as capitais. Sabe o que ela fez? Ela tem 11 anos. Ela fez um jogo e flashcards para vir estudar e ir por uma casa e errou de 2 capitais. A gente jogou e ela aprendeu. Com 11 anos, eu não sabia nem amarrar meu cadastro. Então, ela mesma resolveu o problema dela, entende? Não é o fato dela criar um jogo, minha filha é especial. Não estou super valorizando nada. Mas é a capacidade dela resolver o problema. Muitas crianças não têm essa noção de como vai resolver o problema. Por quê? Porque o pai já fala. Gente, se eu falo assim, Yuri, bebe água. Yuri, calça o pé. Yuri, pega a sua agenda. Yuri, toma banho. Yuri, tira a toalha de cima da cama. Yuri, comeu. Pra que é que você vai pensar se toda hora eu tô te dando algum comando? E o comando vem sempre. É farto. Todo dia ter ali alguém te... não sei nem a ordem de eu fazer as coisas. Eu sei que alguém um dia vai me mandar, minha mãe, meu pai, sei lá. Então... Como é que você vai desenvolver um senso de crítico, de responsabilidade, de saber, não, primeiro eu preciso botar a calça antes do sapato, digamos assim, entende? Esse aqui eu dei um exemplo bem bobo, mas veja, seu filho não cria uma sequência lógica, você não ensina ele a... A autonomia, ela não vem de você fazer as coisas, mas sim de mostrar o caminho, imagino, né? Exatamente. Porque todo pai quer que o seu filho seja autônomo, até pela questão de, poxa, eu quero que ele se alguma coisa acontecer, eu quero que ele se vive minimamente. Mas não ensina, né? Aí ele fica narrando o tempo todo que ele fala. Fica dizendo o que faz, fica narrando. Já viu mãe no parquinho? Põe o pé ali porque é melhor. Segura aqui a mão, aqui é bem melhor. Como é que a criança vai saber que aqui é melhor do que aqui? Se eu não tentei. É claro que você vai ter o mínimo de segurança física para o seu filho, proporcionar isso. A gente ficar narrando a criança no parquinho, deixa ela explorar, deixa ela experimentar. A criança até 3 anos, ela conhece o mundo experimentando, explorando. Por isso que ela abre a gaveta. Por isso que você não pode ter nenhum bibelô. Aliás, você pode, mas você vai passar o dia inteiro assim, não pega isso, não faz isso, não sei o quê. Você pode escolher. O que eu digo para as minhas mãezinhas, eu falo assim, você pode escolher. Você pode passar o dia todo dizendo não. E aí você vai uma hora perder a paciência, encher seu saco, vai ficar cansada. Olha aí a maternidade pesada. Ou você pode
adaptar minimamente a sua casa. Seu filho só vai explorar o mundo até 3, 4 anos. Você, quando optou por ter filho, você sabia disso, ou deveria saber minimamente. Assim, qual que você... Eu digo assim, escolha as suas batalhas. Você quer passar o dia inteiro dizendo não pode, não faça? Ou você prefere tirar os bibelôs, colocar uma trava na gaveta e ficar tranquilo assistindo seu Netflix enquanto seu filho brinca ali? Eu prefiro colocar trava. Por quê? Porque essa fase vai passar. Hoje eu não tenho mais trava na minha casa, eu tenho meus bibelôs, não tenho porque eu não gosto, né? Mas enfim. Então, isso passa, entende? Então, é você escolher as suas batalhas. Então, o pai que fica o tempo todo dizendo o que o filho vai fazer, ele vai ser um adulto que não vai ter condições de tomar uma decisão. E um pai que vai reclamar assim, pô, mas você já tem 35 anos e não faz nada, não toma iniciativa, não... Isso eu acho uma injustiça, sabe por quê? Porque você não treina seu filho durante 35 anos a tomar decisão, e quando ele vira 35 anos, aí vira uma chave assim, pronto, agora você já precisa saber. No aniversário dele, olha, agora eu já sou um adulto responsável, que já sabe de tudo. Não, pô, o negócio tem que vir aos poucos, Exato, né? É por isso que a educação tradicional eu não acho muito interessante, porque ela ensina o agora. O castigo acaba, o mau comportamento agora, mas ele volta porque ele não aprendeu nada. Então, eu prefiro ensinar, como meu filho, no exemplo lá da escola, é óbvio que ele não ia fazer de novo, mas as coisas pequenas, né? Morder, bater. Você ensina que machuca, você ensina por que não pode morder, né? Não pode, porque é feio. Não é feio. É feio também, mas não é por isso. É porque machuca, é porque é desrespeitoso. E você dá uma outra solução para a criança. A criança até 3 anos, ela não entende ainda a noção de causa e consequência. Então, a melhor maneira de você educar é redirecionando o comportamento, né? Chamando a atenção para outra coisa. E depois você modelar esse comportamento dela. Então, dá para fazer de uma outra maneira. É que a gente não tem conhecimento mesmo. A grande maioria dos pais não tem esse conhecimento, não tem essas ferramentas, não tem acesso, né? Porque a gente não tem essa cultura de estudar para ser pai e para ser mãe. Então, a gente acaba replicando os mesmos moldes de comportamento e depois reclama que meu filho não sabe tomar uma decisão, não sabe comprar um carro. Nossa, mas 30 anos aqui na minha casa. Não. Mas não é possível. Tipo uma reclamação que não mostra uma saída. Porque, convenhamos, um jovem adulto de 25 que não teve nenhum tipo de estímulo à independência, o pai, quando chegou aos 25, você já tá velho, 25, não faz nada. Pô, mas tudo bem, vamos supor que chegou até esse ponto. 25 e nem não estuda, nem trabalha, não tá nem aí, né? E aí, pô, mas... eu acho que mesmo com 25 anos, se tá ali debaixo do mesmo teto, ele pode ensinar, agora é o negócio seguinte, agora com 25, você tem que arrumar um emprego, você tem que fazer alguma coisa, estudar alguma coisa, faculdade, sei lá. Porque, entendeu? Eu acho que... na verdade, eu acho que vem uma questão que parece até a displicência salutar, né? A questão da história que teve lá da Inglaterra, né? Por que os Estados Unidos, além da cultura protestante e tudo mais, os Estados Unidos se desenvolveu rapidamente? Porque teve a displicência salutar. Acho que a Inglaterra estava tão ocupada com outras coisas que deixou a colônia crescer livremente. E a gente aqui no Brasil, uma colônia de exploração, que tinha que dizer amém. Até para comprar papel higiênico tinha que ser da colônia, né? Não, entendeu? Da colônia não, como é que é? Colônia e do reino, né? Que mandou lá, comprar lá de Portugal. Então, assim, a coisa não funcionava. E, falando de displicência salutar, eu acho que é mais ou menos isso. Chega um momento que parte dessa educação, eu acho que é restringir um pouco o acesso que a criança ou o jovem, na verdade o jovem tem. E por que eu estou dizendo isso? É como se fosse assim... Mas restringir o acesso ao quê? Desculpa. Eu vou te falar. Sim. O acesso a uma mesada, acesso às suas coisas, porque tem muito jovem adulto e até velho adulto que o pai dá uma mesada até os 40 anos, vamos supor. Não é um presente, mesada, todo mês tem um dinheirinho na conta. Então, isso eu acho que pode ter uma dificuldade na formação desse jovem adulto e na capacidade dele de correr atrás. Sim, para que ele vai se virar? Se eu tenho minha mesadinha lá, aí o que geralmente a pessoa faz? Ela se acostuma com aquele dinheiro. Vamos supor que ele ganha, sei lá, R$2.000 de mesada. Aí ele vai viver com R$2.000. Ao invés dele procurar gerar mais renda, porque com 30 anos não dá para se sustentar hoje em dia, pelo menos aqui em Brasília, com R$2.000, enfim. Então, assim, ele vai se acostumar com aquilo, entende? Mas daí eu quero trazer uma reflexão. Eu não acho tão... que está errado, entre aspas? É o filho que recebe a mesada ou é o pai que dá com 40 anos? Eu acho que é o pai que dá com 40 anos. E sabe por que ele dá?
por culpa. Às vezes é um pai ou uma mãe que trabalhou, que acha que só porque trabalha o dia inteiro precisa recompensar a ausência. Com um financeiro, e na verdade isso não supre. Não supre. Porque eu acho que a pessoa, ela quer falar assim, não, beleza, eu sou um pai ausente, a pessoa se culpando, né? Ele conversando consigo, assim, acho que eu sou ausente, porque eu trabalho 14 horas por dia, então eu vou dar uma mesada gorda pro meu filho, pra minha filha, como uma compensação. E na verdade você não tá compensando o que você deveria, entre aspas, fazer, que é ter o tempo. Presença. A presença, né? E não tem dinheiro do mundo que pague a presença. Não tem. Eu sou servidora pública e no meu órgão de origem, a minha carga horária é de 40 horas. Eu optei por ser cedida para um outro lugar onde eu consigo fazer uma carga horária menor justamente para ter tempo com os meus filhos, porque foi uma opção minha. Claro que eu sei que nem todo mundo tem esse privilégio, porque eu me considero privilegiada por isso. Claro. Mas ainda você trabalhando às 8 horas, você tem como dar atenção para o seu filho quando você chega. Porque a maioria das mães que eu atendo trabalha o dia inteiro. Mas você precisa dar atenção. Gente, 20 minutos. Fazer uma refeição à mesa, sem celular, olhando. E aí, como é que foi a escola hoje? Ah, foi legal. E perguntar com interesse, que às vezes o pai ele pergunta, vou fazer aquela pergunta de perguntar como é que foi a escola. Ele finge que pergunta, a criança finge que responde e nada acontece. Inclusive, eu não recomendo que faça essa pergunta, principalmente se seu filho for adolescente, porque ele vai dizer assim, como é que foi a escola hoje? Legal. Você vai encontrar isso, entendeu? Legal. Então tem outras maneiras de perguntar para o meu filho, qual foi a piada mais engraçada que você escutou hoje na sala? Mãe, foi o João, o Marcelo, ele falou isso e depois veio aquele não sei o quê. E aí a conversa. E aí desenrola a conversa. Entende? Né? Então é saber perguntar. Eu até tenho um post no Instagram sobre 16 maneiras de você substituir essa pergunta, como foi a escola hoje? Porque ele vai responder legal e vai sair fora. Então, assim, uma refeição à mesa, depois de um dia inteiro de trabalho, é suficiente. 20 minutos, você vai precisar comer. Você adulto vai precisar comer. Por que você não come à mesa com seu filho com a televisão desligada? Mas não, tá cada um no celular. Eu não vou assistir um jornal aqui. E outra coisa, né? Os pais não podem exigir do filho o que ele não faz também. Exato. Porque tem muito pai que fala assim, só tem esse celular. E o pai tá 30 horas por dia no celular. Mas não dá, né? É o que eu falo muito isso, né? O exemplo, a fala, ela convence. Mas o exemplo arrasta. Porque se você não fizer... Outro dia eu respondi uma pergunta assim, como é que você faz para o seu filho ler tanto? Os meus filhos leem, eles têm meta de leitura em casa, né? Legal. Eles leem 10 páginas por dia. E aí, como que eu comecei essa história? Primeiro eu lia histórias, eu sou contadora de história profissional, então eu li as histórias para ele quando eles eram pequenos, só que a partir do momento eles não queriam mais, eles queriam ler os livros, né? E chegou uma hora que eles, não, agora eu não quero ler, eu quero ficar em outro lugar, tal. Tá bom, tudo bem. Eu ia para a sala com o meu livro e ficava lá, lendo. Para eles me enxergarem lendo. Mamãe, tá lendo o quê? Tô lendo um livro muito interessante. É a história de um menino que faz isso aqui. Vou ler aqui com você também. Olha que legal. Então, você pode modelar o comportamento dos seus filhos dando exemplo. Agora, vamos combinar? Dar exemplo é difícil, né? É difícil. Comer verdura é difícil, né? Beber água, comer fruta, dormir cedo, sair do celular antes de dormir, né? Então, a educação dos meus filhos passa sempre primeiro pela minha autoeducação. É por isso que eu digo que quem me dá mais trabalho são pai e mães, não são as crianças. É verdade. As crianças são muito legais, muito. Outro dia eu estava dando uma aula e a minha filha, que já deveria estar dormindo, invadiu a aula. Ela gente, a minha mãe faz tudo isso daí e funciona. Ou seja, tá dando resultado. Né? E a minha filha é a maior fã, né? Você viu que ela entrou daí, ela pega os meus cartões e fala assim, na escola... Uma vez na escola, ela virou assim pro colega e falou assim, sua mãe te bate? Aí ele, bate. Toma aqui, o cartão da minha mãe. Ela ensina a não bater. Eu lembro uma vez, eu lembro de uma surra que eu levei, que ela é engraçada também. Eu lembro que eu sou de 83, então eu vivi o início dos anos 90 como uma criança novinha, né? Eu lembro que tinha um comercial da TV, que era um menino de rua. Era um comercial bem nos 80, um menino de rua, assim, tal, meio... camisinha velha e tal. E aí ele vai no orelhão, pra quem não sabe o que é orelhão, é um telefone público, tá? Ele vai no orelhão e ele diz que eu não sei o quê, era 19 não sei o quê, que era o SOS Criança. Pra quem tava sofrendo maus tratos e não sei o quê. Aí ensinava, assim, entendeu? Aí, eu lembro que minha mãe tinha batido, assim, e eu virei pra ela, assim, chorando, assim, eu vou no SOS Criança. Aí minha mãe bateu de novo. Bateu mais, né? Aí que tá, olha que engraçado, porque na verdade, aquilo eu via como uma
uma agressão, e era mesmo. Mas eu falei assim, porra, para de me bater, caramba. Eu vou no SOS Criança, porque eu passava na TV. Então, assim, o interessante é que às vezes você não percebe como você tá deixando a criança sem saída, né? Você tá sendo agressivo, assim, e enfim, isso não leva a nada, né? Porque, na verdade, como eu te falei, eu apanhei pra caramba e pras coisas que eu apanhava naquela época não mudou nada. Não mudou nada. Não. E se a gente não mudar o nosso comportamento, nós adultos, não vai mudar. Porque a gente vai continuar achando que é dona da criança, que a criança precisa me obedecer, que eu acho que nenhum pai quer um filho obediente.